Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai mais uma vez tentar entender, tentar responder a pergunta de se Jesus é Deus, se Jesus pode ser adorado. E por mais que eu não seja um teólogo, não seja um pastor, não seja um estudioso muito aprofundado disso, eu acredito que eu também estou numa posição interessante de fazer essa pesquisa e gravar esse vídeo até, porque eu não tenho um lado, eu não tenho ninguém que me pressione a acreditar em determinada coisa, não tenho nada que faça com que eu seja tendencioso na hora de fazer essa pesquisa, na hora de encontrar uma resposta para essa pergunta. Então, esse é o objetivo de eu estar gravando esses vídeos, eu registrar uma jornada em busca dessa resposta de alguém que não tem essa pressão, não faz parte de uma comunidade ainda, de uma igreja ainda. Esse foi o motivo de eu começar essa pesquisa até. E nesse vídeo, eu notei algumas questões importantes de uma Bíblia para outra a respeito desse versículo do primeiro capítulo de João, versículo 1. Eu notei algumas diferenças de uma Bíblia para outra, mas não diferenças sutis, diferenças perigosas até a respeito disso. Eu acho que você pode se interessar para saber sobre isso também. São duas as coisas que mais me marcaram nesse vídeo, próximo do meio do vídeo, e a segunda mais próximo do final. Esse site que a gente vai ver hoje a gente vai ver novamente João 1:1, né? Porque ontem a gente viu João 1, versículo 1 ao 3. A gente vai ver somente o versículo 1 do primeiro capítulo de João. E esse artigo que vai aparecer aqui é do site jw.org, né? Testemunhas de Jeová. E o objetivo desse vídeo é tentar entender os argumentos do JW, das Testemunhas de Jeová, com relação a esse versículo, né? Entender, procurar ouvir e ver se faz sentido, talvez compartilhar com vocês alguns pensamentos que eu tenho a respeito do que for falado. Então vamos começar. O texto do JW ali começa mostrando o versículo nas duas versões da Bíblia. Na versão que o JW usa, que eu ainda não sei se é uma versão traduzida pelos Testemunhos de Jeová ou se é uma versão que eles escolheram, mas não é a tradução deles. Mas enfim, o nome da tradução dessa versão da Bíblia é a Tradução do Novo Mundo. E nessa versão, o primeiro versículo de João 1 tá escrito assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Agora, eles pegaram uma outra versão, né, colocaram o primeiro versículo de uma outra versão da Bíblia também, que fica assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Né, que foi essa versão, eu não peguei da NVI, eu peguei da NTLH, mas estava mais parecido com essa, né? O versículo que a gente viu no vídeo passado estava escrito e a palavra era um Deus. Não lembro se estava exatamente assim, mas eu sei que estava dizendo que a palavra era um Deus. Essa era a ideia que estava passando. E aqui, na versão que o Testemunho de Jeová acredita ser a mais correta, o final do versículo termina em e a palavra era um Deus. Eu não vejo assim grandes mudanças em como significar, como entender esse versículo a partir dessa mudança de era Deus ou era um Deus. A única interferência que eu vejo nisso é o fato de só existir um Deus, né? E quando os testemunhos de Jeová colocam e a palavra era um Deus, fica meio confuso, né, em relação a isso, em relação a só existir um Deus. Como assim era um Deus se só existe um? Então vocês estão concordando que a palavra era Deus. Que é a palavra que a gente entende como Jesus, né? Então, porque se só existe um e a palavra era um Deus. Mas mais para frente o JW, o Testemunho de Jeová, eles vão explicar essa questão. Mas enfim, essa é a única interferência que eu vejo nesse final do parágrafo. Não sei qual é o correto, tá bom? Que eu não estudei grego, né? Eu acho que foi grego. O Novo Testamento foi escrito em grego.
e eu não sou um teólogo, novamente, quero dar ênfase aqui novamente. No vídeo passado eu já expliquei que eu não tô aqui para te fazer entender isso, sabe? Por mais que eu esteja compartilhando meus pensamentos e talvez você chegue a alguma conclusão junto comigo ou separadamente. Inclusive, se você chegar a alguma conclusão, coloca no comentário. Se você já souber alguma coisa que eu não sei, coloca nos comentários. Com certeza vai me ajudar. Mas não é meu objetivo aqui ensinar. Eu estou pesquisando e estudando e compartilhando com você o que eu penso e o que eu concluo a partir das coisas que a gente vai vendo aqui. E aí o texto continua, eu não vou ler tudo, né? Porque senão ficaria só o texto aqui. Eu vou colocar o link para esse texto na descrição do vídeo e você pode clicar para acessar o texto. Não vou ler tudo aqui, não. Eu vou ler só as partes que eu marquei, foi que mais me chamou a atenção. Né? Num parágrafo aqui, ele começa dizendo que a expressão no princípio se refere à época em que Deus começou suas obras criativas e criou a palavra. Aqui eles mais ou menos chegam no pensamento que eu tive também, né, no vídeo passado, concluindo que é o princípio da criação, né? Mas aqui eles por algum motivo entendem que criou a palavra. Só que nesse primeiro versículo eu não vejo dizendo isso, não sei como é que eles concluem isso. Aqui ó, mas abaixo ele fala, a Bíblia mostra que Jesus é o primogênito de toda a criação e que por meio dele foram criadas todas as outras coisas. O primogênito passa essa ideia, né? Aqui está o versículo que eles citaram, né? Colossenses 1,15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças de governo e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Que diz o primeiro filho, e aí é mais ou menos o que ele falou ali mesmo, de que Jesus é o primogênito de toda a criação. Colocado dessa forma aqui, como está escrito aqui pelo Testemunho de Jeová, fica um pouco mais fácil de entender que ele foi criado primeiro, né? Aqui, onde a gente viu Colossenses, foi na versão da NTLH. Aqui na NTLH não está tão simples assim. Aqui está escrito o primeiro filho, né? Por mais que, quando a gente pensa em filho, a gente pensa realmente, né, de nascer, de criado, de nasceu em algum momento, né? Para ser filho precisa nascer em algum momento. Essa é a ideia que a gente tem. E aí a gente tem também a versão em Colossenses da NKJV, que é a Bíblia mais usada internacionalmente. Aqui diz que ele é a imagem do Deus invisível, né? Essa palavra aqui é uma junção de duas, né? De primeiro e de nascer, de nascido. Esse born aqui, que eu não sei, eu não sou perfeito na pronúncia do inglês, mas eu gosto de acompanhar por essa versão da Bíblia também, porque ela é a mais usada no mundo inteiro, então acho que ela tem um acompanhamento maior, né? Porque o mundo inteiro acompanha ela. Então essa palavra aqui passa muito mais uma ideia de criado, de nascido mesmo, né? O primeiro nascido, né? Sobre toda a criação. Então, quando ele diz aqui, né, que Deus criou a palavra, acredito que ele esteja falando disso aqui, da conclusão que ele tira a respeito desse versículo aqui que diz que Jesus é o primogênito. E, de certa forma, faz sentido, né? Faz sentido a gente pensar que Jesus nasceu, visto que está dizendo que ele é o primogênito. Diz que ele é o filho. Então, em algum momento ele tem que ter nascido, né? Ele tem que ter sido iniciado. Aí mais para frente no texto, você pode continuar lendo o texto se você quiser, mas outra coisa que me chamou a atenção nesse texto é que ele marca algumas áreas como ideia errada que pode ser entendida a partir desse versículo e depois argumenta em seguida, né? A primeira ideia errada que ele coloca aqui é: esse texto ensina que a palavra é o Deus Todo-Poderoso. Aí ele argumenta, né? A declaração a palavra estava com Deus mostra que esse versículo está falando de duas pessoas diferentes. Seria impossível a palavra estar com Deus e ao mesmo tempo ser o Deus Todo-Poderoso.
Esse é o argumento dele aqui. Eu já vi esse argumento em outros lugares e até faz sentido racionalmente, né? Mas às vezes algumas pessoas argumentam que a gente não consegue entender como essa parte funciona, né? E se esse for o caso, se a gente não for capaz de entender, né? Se a gente não for capaz de racionalizar isso, de compreender isso, talvez não seja para a gente estar discutindo a respeito disso. Eu tô pesquisando e tentando entender isso aqui porque eu vi no meio do meu caminho. Eu estava conversando com a minha esposa, já falei no áudio anterior, acabou que a gente entrou em um impasse a respeito de para qual igreja a gente ia frequentar por conta dessa questão. E aí a gente acabou iniciando as pesquisas a respeito disso. Mas se não formos capazes de entender isso aqui, talvez não seja necessário que a gente entenda, né? E aí não é irrelevante, né, se a gente adora ou não Jesus, né? O que eu acho que é essa grande questão de Jesus ser Deus ou não, porque você pode estar adorando ele e isso ser um problema. Mas seguindo aqui, né? Ele fala que seria impossível a palavra estar com Deus e ao mesmo tempo ser o Deus Todo-Poderoso. E até faz sentido mesmo, né? Se a gente pensa racionalmente, logicamente, a gente não fala que o Menkini está com o Menkini. Essa frase não faz sentido. E depois ele continua, né? O contexto também dá a certeza de que a palavra não é o Deus Todo-Poderoso. João 1,18 diz que nenhum homem jamais viu a Deus. João 1,18. A gente vai ver aqui qual o versículo na Bíblia. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Essa primeira frase aqui, simples, né? Ninguém nunca viu Deus. Pronto, ponto. Esse é o argumento do JW, das Testemunhas de Jeová. Se ninguém nunca viu Deus, então Jesus não tem como ser Deus porque a gente viu ele. Mas o versículo continua, somente o Filho único, que é Deus. Isso daqui não foi citado, mas parece relevante, né? Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Aqui ele está falando de Jesus, mas está chamando ele de Deus, né? Literalmente aqui. Então a gente vai aproveitar para ver esse versículo também em outra. Essa daqui é NTLH, né? Sempre que eu mostrar em português, eu vou estar mostrando a NTLH, ok? E agora a gente vai ver uma versão em inglês, né? Que é a Bíblia mais usada do mundo, a NKJV, que é a King James. O mesmo versículo, né? Essa parte que eu selecionei, o Google traduz como o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Mas na versão em português, somente o Filho único que é Deus está ao lado do Pai. Parece uma adição totalmente aleatória aqui, né? Na NKJV diz, né? Ninguém nunca viu Deus, certo? E continua dizendo, chamando ele de Filho unigênito, né? Aqui diz que ele está no seio do Pai e que ele o declarou, né? Falando do Pai. Mas na NTLH a tradução ficou muito diferente, né? Perigosíssimo. Isso daqui é o quê? É João 1,18. Ele diz, ninguém nunca viu Deus. Até aí as duas versões da Bíblia concordam. Mas quando segue, somente o Filho único, que é Deus, e está ao lado do Pai. Que é Deus e está ao lado do Pai. Acho que caberia aqui que está ao lado do Pai somente, né? Se a gente for se basear na NKJV. Mas aí resta a pergunta de qual das duas Bíblias está correta, a NTLH ou a NKJV. Eu, particularmente, eu confio mais na NKJV porque, como eu já falei, ela é a mais usada do mundo. Então, tem muitos olhos em cima dela para o caso de alguém traduzir errado de maneira maldosa ou não, né? Mas isso é bem importante, né? Fiquei impressionado até. Aqui você pode ver aí se você quiser. João capítulo 1, versículo 18. É bem interessante a gente sempre olhar em versões diferentes da Bíblia para ter certeza do que a gente está entendendo, de como isso foi traduzido. Se possível, comenta aqui abaixo o que você achou, se você encontrou alguma coisa e se isso te impressionou também, porque isso
me impressionou. A ideia seguinte que o Testemunho de Jeová diz que as pessoas entendem de maneira incorreta, né, a respeito desse versículo, é que a palavra sempre existiu. E aí ele diz, né, a expressão no princípio usada nesse texto não pode se referir ao princípio de Deus, porque Deus não teve princípio ou começo. Essa parte aqui é mais ou menos a conclusão, né, um pensamento que eu tive no vídeo passado. Eu não sei se você já assistiu o vídeo passado, em que eu comento também esse versículo, João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Eu comento no vídeo passado. E dos pensamentos que eu tive foi exatamente esse, de que o princípio não poderia ser a respeito de Deus, do eterno, né? No vídeo eu falo do eterno, porque Deus é eterno, porque eterno não tem início. Então, esse argumento aqui faz sentido. Jeová, Deus, existe de eternidade em eternidade, mas a palavra de Jesus Cristo teve um princípio. Ele diz que a palavra teve um princípio, né? Ele é o princípio da criação, Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. O versículo do capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14, deveria, né, dizer que que Jesus é o princípio de toda a criação. Eu não estou achando isso. Você entendeu? Você entendeu isso que ele falou? Não entendi, não. Não diz que aqui diz, né, por meio de quem Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus. Mas isso não quer dizer, né, que ele é o princípio da criação de Deus, né, que ele foi a primeira coisa criada. Aí, aqui eu já não vi sentido no que os testemunhos de Jeová estão falando. Aí a gente vai ver na NKJV também, né? Isso daqui, lembrando, é NTLH, né? Em português é NTLH. NKJV, as coisas ficam assim. A tradução fica assim: estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Princípio da criação de Deus. Na Bíblia NKJV, ele diz o princípio da criação de Deus. Que Jesus é o princípio, né? Mas na NTLH não está falando isso. Mas não deixa de comentar aqui abaixo. É muito interessante que você comente aqui abaixo me dizendo o que você achou do vídeo, né? Se você acha que eu estou sendo tendencioso, eu estou realmente tentando entender, né? Essa é a maneira como eu vejo. Eu estou tentando entender isso aqui, eu estou tentando ler os argumentos, né? No vídeo passado a gente leu essa mesma parte, mas versículo 2 e 3 também. Dessa vez a gente viu os argumentos de JW somente a respeito do versículo 1 do primeiro capítulo de João. Mas no próximo vídeo eu espero que a gente veja outro versículo. É porque dessa vez foi necessário voltar nisso aqui, porque eu estava procurando, pesquisando, e encontrei esse texto aqui e achei bem interessante, alguns argumentos válidos. E agora com essas discordâncias entre as traduções, isso ficou ainda mais interessante, porque me chamou a atenção para isso de tomar muito cuidado com a Bíblia que lê. Tá? Porque eu acho que muita gente lê NTLH e acaba que eles tiraram bastante coisa, né? Eles deformaram de uma forma, eles colocaram coisa onde não tinha e ficou bem complicado. Para finalizar, né, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal, de curtir. Eu vou gravar outros vídeos para essa playlist, né, tentando responder a pergunta se Jesus é Deus, se Jesus pode ser adorado de acordo com a Bíblia, né? Dessa vez aqui a gente viu os argumentos dos testemunhos de Jeová, mas pode ter certeza que a gente vai ver argumentos do outro lado também, né? O testemunho de Jeová tem uma posição bem definida com relação a saber, né, que para eles Jesus não é Deus, né? É o caminho, mas não é Deus. E a gente vai acompanhar argumentos do outro lado também, de pessoas tentando argumentar e mostrando que Jesus sim é Deus e deve ser adorado, pode ser adorado. Mas não deixa de curtir aqui esse vídeo, isso ajuda bastante para eu entender, né, que tem alguém se interessando pelo que eu tô fazendo e ficar mais animado para gravar os próximos vídeos, talvez, até.
Se você chegou aqui até o final, eu acho, né, que pelo menos alguma coisa teve aqui nesse vídeo. E deixa um comentário abaixo também dizendo como posso melhorar, ou se teve se você tem algum comentário sobre os meus pensamentos a respeito disso, sobre essa questão da discordância das Bíblias. Sempre é muito interessante ouvir outras pessoas, né, dizendo, comentando a respeito da mesma coisa.